hoje aqui sobre a leitura infantil, com o Lucas e com a Kelly, e como está a leitura hoje em dia, né, pelos nossos jovens brasileiros, e qual é a ideia para a gente poder fomentar a leitura cada vez mais. Acho que todo mundo aqui tem, menos eu, né, filho pequeno. Kelly tem uma filhota, a Manuela, de 6 anos. 6 anos, o Lucas tem... Eu tenho um guri de 1 ano e 10, o Tomás, né, e que já é leitor também. E eu tenho o Gael, que é afilhado, e o Arthur. O Gael tem 1 ano e 10 também, e o Arthur tem 8. Então são dois tipos de leituras bem diferentes, mas também estão inseridos nesse universo da leitura. Legal, bacana. Vamos começar então falando, Lucas, sobre pegar essa idade menorzinha, e eu acho, né, o pessoalzinho que está iniciando os primeiros livros, dizem que até um ano de idade é quando tu consegue fazer a criança começar a desenvolver o gosto ou não pela leitura, né? Então a gente acha muito pequenininho, mas mesmo sendo pequenininho, é um momento que eles têm ali para já ter essa convivência. É outro tipo de interação, mas eu tenho contato com aquele objeto. Naquele momento ainda é o objeto, mas é um momento lúdico, né? É. E ele vai associar ao momento bom da vida. Então eu queria começar falando ali sobre o teu filho é o Tomás, e o Gael, que é meu afilhado, que tem a mesma idade. Eu queria ver contigo aí qual é o tipo de leiturinha que tu faz com o Tomás, qual é o teu momento de leitura com o Tomás? Legal. Bom, o Tomás, ele tem os livros dele junto aos brinquedos, né? Então, sempre está tudo muito à disposição dele, né? A gente deixa as coisas mais na altura dele, tanto os brinquedos como os livros também. E é interessante muito ver a forma como ele divide o tempo dele, né? A hora tá brincando, a hora ele pega um livro, ou ele mesmo lê, né? Pegando, apontando as coisas que tem e nomeando, né? Da forma dele, é claro, né? Cada objeto que ele encontra ali dentro do livro. E por vezes também pede pro papai, pra mamãe ou pros avós, né, que ele quer ver, quer sentar, aí os avós sentam e ele vai interferindo e fazendo as considerações dele a respeito acho muito bonitinho. De cada pai, né? É demais, né? É muito legal, é bem interessante mesmo. E eu acho que nessa idade que a gente acaba optando para aqueles livros que são muito mais evidentemente visuais, né? Sensoriais. É o que chama a atenção deles, né? Mas eu acho que é fantástico, assim. Aí, quando ele começa a ter esse interesse e justamente ele quer sentar, né? E até eu vejo como o quanto isso exercita a própria paciência dele, né? Dele sentar, pegar um livrinho e apontar, e ver as coisas, né? E ele vai decorando o que tem naquele livro. É muito interessante, acho, tu observar o desenvolvimento mental da criança enquanto ela começa a ter essas primeiras interações com os livros. Né? E eu acho muito legal também isso que tu falou, ele guarda os livrinhos junto com os brinquedos. Então ele associa sempre a momentos de lazer, de coisas boas. Então eu acho que é mais fácil ele se tornar um leitor na vida adulta, né? Por já crescer com essa coisa da... Isso é bom ler um livro, não é aquela coisa de vai lá pro cantinho e lê o teu livro, depois faz um resumo, né? Então eu acho que quando ele for ter que fazer um resumo, fazer um trabalho, seja na escola, na faculdade, ele vai, é um livro, beleza, eu já gosto disso. Eu conheço isso, né? É uma diversão, né? É uma diversão. A Manu, quando ela nasceu, eu fiz a assinatura da leiturinha pra ela, né? Então todo mês, desde o primeiro mês dela, a gente recebia um livro, né? E ele vem todo... num pacotinho com cheirinho, esperando já quando chega. Então já tem o contato assim sensorial assim já no pacotinho, chegar, né? E aí ela abre, vem fácil para abrir assim para criança pequena. E aí também eram livrinhos já para a idade de para cada fase, né? Sim. Então eram livros mais sensoriais, mais coloridos, mais visuais, né? E era bem interessante, daí a gente pegava o livrinho, batia foto, postava lá no Instagram, marcava a leiturinha, era um momento legal, assim, sabe? E então, desde de novinha, assim, eu sempre tentei dar esse incentivo para ela, porque eu acho que com o meio digital aí, né, é um desafio a gente fazer esse incentivo. Eu, pelo menos, eu nunca tive esse incentivo, assim, de casa, né, sempre foi através da escola. E até pouco tempo atrás, para mim, era um desafio ler um livro, assim, rápido, sabe? Eu sempre... Aí comecei a fazer mini metas
para conseguir ler um livro dentro de um prazo, assim, porque eu sentia sono, ficava cansada, ficava com preguiça, eu me distraía com o celular. Então eu acho muito importante a gente já incentivar desde pequenininho e tornar uma coisa prazerosa, né? Uma coisa boa, realmente. Eu acho que a gente nota depois lá na vida adulta, exatamente quem teve ou não incentivo, né? Quando criança. E falando ainda dos pequenininhos, até trouxe um aqui, eu roubei os livrinhos dos guris, um do Gael e um do Arthur, que é pra gente ilustrar a nossa conversa aqui. Essa coisa de, quem sou eu, as cores, né? Pra ele já começar. Então, assim, é aquilo que tu falou. Ele pega isso aqui, ele vai vendo, e daqui a pouco tu fala que, quem são esses bichinhos verdes? Eles já começam, né, fingindo que estão lendo, enfim. Eles mesmos já vão querendo saber. Então, no momento que eles aprendem a ler, conseguem eles mesmos descobrir sozinho o que está escrito, eu acho que é um momento muito bacana para eles. De eles se sentirem, nossa, agora eu sei ler. É fantástico, assim, o quanto de fato, né, uma boa escolha de livros, né, para a idade certa, para o tempo certo do teu filho, de acordo com o desenvolvimento do teu filho também, né, porque a gente sabe que as crianças se desenvolvem cada uma no seu tempo, né, então tu saber qual é o tempo do teu filho para tu propor um livro adequado para ele, que é interessante para ele, né, e que ele vai revisitar o livro várias e várias vezes, né, a gente estava brincando há pouco no Black, eu disse que as 3 músicas que eu mais escuto é Mundo Bita, Mundo Bita, Mundo Bita, porque é a repetição, né? E então um livro que ele vai, ele visita, e o quanto ele aprende, né? O quanto que ele esgota, o quanto que daqui a pouco tu vê que ele já está num outro momento, aí a cor, né? Os livros, o quanto eles conseguem aprender com isso, né? Acho bem fantástico. A gente se espanta, né? Com o crescimento deles o tempo inteiro. E é bem isso, né? Ele é um brinquedo. E tem que ser visto também como uma brincadeira, um momentinho de lazer, que nem a gente falou. E vocês costumam, por exemplo, dar de presente livros, livro é um presente, ou vai lá e compra aleatoriamente. Como que é a escolha dos livros dos filhos de vocês? Como que vocês fazem essa compra? Vocês vão lá comprar, vou hoje buscar um livro porque né, esse livro aqui vai ser interessante para ele, ou vocês dão no momento fechadinho, embaladinho, é um presente? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que ser pai é viver culpado, né? Sempre acha, tá faltando alguma coisa, né? Tem aquilo que eu não estou fazendo, estou fazendo algo de errado com meu filho, né? Então a gente está sempre pesquisando e se culpando em alguma área, né? Eu costumo, os livros eu deixo eles sempre à disposição. Os brinquedos eu geralmente faço algum escalonamento que eles vão deixar tudo lá para não perder a graça, né? Então aquele brinquedo que não tá brincando mais com esse, então eu guardo, né? Aí trago um antigo para ele, né? Pegar de novo os interesses ali. Mas acho que os livros a gente vai, daqui a pouco eu acho que ele tá muito dentro do mesmo, vamos lá, vou comprar mais um, né? Eu e minha esposa, ultimamente, a gente tem optado também para fazer algumas leituras mais em termos de formação, para ele entender que, como é que eu vou dizer isso? Por exemplo, a gente comprou o Pequeno Príncipe Preto, né? Porque os livros já tudo personagem branco, né? Ou é o herói, que é um menino, né? Então, vamos comprar um livro. É importante já começar a mostrar pra ele, né? Isso, sabe? É um menino negro que faz as coisas ali e é o personagem principal da historinha, né? Ou uma menina que é aventureira e que é aquelas coisas todas. Pode ser também uma menina. Isso, e a gente criar esses já conceitos pra ele. Então a gente tá sempre pensando, ele tem muito carrinho. Ele só tem carrinho, a gente não mostra nada. Por que não comprar umas panelas pra ele? Não compra umas panelas. Mas por que não comprar uma boneca pra ele? Né? Porque o que é o problema, né? Afinal, né? Hoje em dia, ele não tá brincando de mamãe, ele tá brincando de alguém que cuida um filho como o pai dele. Cuida como a mãe dele cuida, e qualquer pessoa pode cuidar de uma criança, né? Então a gente tá sempre se culpando e tão seguido lá, vai no shopping. Sim. E é muito legal isso que agora o shopping tem sempre, né? Acho que todo shopping no meio do shopping ali, aquela feira. No meio do shopping, aquela feira de livros, então a gente tá passando a vai ali. 20 pila, 30 pila. Isso quer dizer, e são baratos os livros, né? Tem livros, às vezes, eu tenho afilhados 2 meninos e uma menina, tem que dar presente pros 3. Poxa, né? É uma ufa comprar presente pra 3 crianças. Vai ali, pega um livrinho pra cada um, livrinhos baratos, e eles adoram. Né? Eles vão devorar aquilo ali, porque, olha que a Dinda trouxe. Né? Isso é legal. E em que momento vocês leem com eles, ou que tu lia com a Manu, é Manu, né? Manu. E como é que tu lia com ela antes de dormir? Porque eu tinha aquela coisa de, mãe, conta a historinha. Não sei se vocês tinham isso. Antes de dormir tinha. Conta a historinha. Eu amava. E eu amava também, dormir no escuro, imaginando aquela historinha. Era muito gostoso.
Mas lá em casa a gente não tem um momento certo. A gente, como a nossa rotina é muito corrida, a gente chega tarde em casa, então a gente lê no momento que a gente consegue, né? Então até um aninho ela recebia todo mês um livrinho, e naquela ansiedade de saber qual era o livrinho, a gente já corria, já fazia a leitura ali no momento que a gente chegasse em casa. Hoje em dia, a Manu já tá na fase de aprender, já tá aprendendo a ler, já tá até no celular, ela me vê ali, já tá lendo o que eu tô escrevendo, então ela tá bem curiosa para ler, para abrir os livrinhos, para contar a historinha. Então, agora é ela que conta a historinha para mim, né? E geralmente a gente lia várias vezes o mesmo livro, só que com abordagens diferentes, até no tom de voz, a gente contava a historinha de uma outra forma, a gente tentava fazer essa brincadeira. E hoje em dia é ela mais que tá lendo pra mim, né? Esses dias ela chegou com um livrinho da escolinha e ela falou, mãe, eu peguei esse livrinho pra gente ler. Só que já era 11 da noite, a gente recém tinha tomado banho, jantado e ela precisava dormir, porque a gente acorda às 5h30. E eu falei, filha, a gente não vai poder ler esse livro porque a gente precisa dormir, senão amanhã de manhã a gente não vai conseguir acordar, vai acordar cansado, de mau humor. E ela, mãe, mas eu preciso entregar amanhã. E aquilo me doeu, assim, e eu falei, filha, mas não vai dar. E aí, no outro dia, no carro, eu falei, filha, a gente leva 1 hora até chegar na escolinha, né? Eu falei, poderia ler o livrinho pra mãe enquanto a gente tá na viagem? Nossa, me deu um alívio aquilo que eu tava me sentindo muito culpada. Sim, ia devolver sem ler. Ela tava muito na expectativa de me contar. Sim. E como era um livrinho grosso, sabia que ia demorar e naquela noite não ia dar. Então ela leu toda a historinha e foi muito legal, assim. Ela, hoje também, inclusive, eu levei ela pra escolinha, ela veio lendo um desses aqui. Eu falei, hoje tem podcast. E, ai, que legal, mãe. Depois que ele vai dizer, então me lembra dessa historinha, vai contando pra mãe. Então ela tá... E eu procuro dar livrinhos assim no momento que ela tá. Por exemplo, às vezes ela tá muito irritada, alguma coisa eu compro o livrinho da paciência, ou que fala dos sentimentos. Eu gosto pra ela se identificar com o que ela tá lendo, né? Eu gosto muito de livrinhos que tragam alguma lição, algum aprendizado, né? Então, eu também me interesso mais por esses livrinhos, então eu sempre busco, né? Aqui eu tenho o Poder da Ação, do Paulo Vieira, o Batalhão de Letras, das Letras, do Mário Quintana, e esse Tudo Bem Cometer Erros. Ah, que legal. E a gente aprende muito nessas leituras, né? Porque esses dias eu fiquei um pouco chateada porque ela estava comendo e não prestou atenção e deixou a comida cair no chão. E aí eu falei, ai, Manu, você dirá, mãe, tudo bem cometer erros, a gente pode... Olha, a gente aprendendo, né? Aí era o que estava escrito aqui no livro, né? Que lição. E aí, volta e meia, ops, é verdade. Vê, eles falam de coisas complexas, de coisas que pra gente, né, de repente como mãe, como pai, não se percebe, e ali tá de uma forma tão clara, tão sutil, que eles lendo ali conseguem, calma, isso é simples, né? Me calma, né? Todo mundo comete erros e tal. Acho bacana. Mas aí tu vê como a questão do livro trazer um exemplo positivo, né? Tudo bem cometer erros. Na prática, né? no teu dia, na rotina, né? E ela já saiu com essa sacada que ela tinha, né? Ela sabia que ela estava falando, tudo bem. Esses tempos, que engraçado, esse tempo a mãe da minha esposa, minha sogra, ela trouxe uns livros dela, de quando ela era bem pequenininha, assim, a gente foi, olha aqui um livro, que legal. Era um livro que ela lia quando era pequena, a gente foi olhar, né? E aí era uma porca-espinho que quebrou a perna e foi atropelada. Que tragédia! Quebrou a perna, meu Deus, que história é essa? E aí quando ela foi pro hospital, ela tinha que ser muito valente e não chorar, porque na hora de tomar a injeção, assim, meu Deus, eu não quero ensinar esse tiro, esse troço daqui, né? Tudo bem chorar, cara, se dói, tu chora. Sim. Mas isso aí é de quando? Quando que foi essa? Nossa, esse livro deve ser dos anos 80. Mas tu viu como muda, né? Tudo hoje em dia tudo né? bem, tu cometer, tudo bem chorar. A Mônica tinha historinhas ali que eu não podia ler. Porque é um ensinamento totalmente diferente do que eu tento passar pra ela, assim, sabe? Principalmente tinha uma historinha ali que era de ciúmes, ele não queria deixar a menina usar biquíni pra ir pra praia. E nesse aqui deu ops, tá errado isso aí. Mas, gente, Aí eu contei a mesma historinha, só que de uma outra forma, entendeu? Tudo bem, hoje até o Atirei o Pau no Gato a gente canta diferente, né? Sim. Não atire o pau no gato, aí a gente faz uma outra coisinha. Então também, o livro que tu vai dar, tu não, vou dar uma lida aqui antes. Ver se tá de acordo com aquele tipo de valor que a gente quer ensinar também, né? Porque é justamente isso, né? Amanhã, fala uma coisa, pensa o contrário, né? E aí o livro tá dizendo uma outra coisa do mais. A Manu numa idade no qual ela lê, ela tem um próprio entendimento, né? Aquilo que ela diz em casa, ela vê diferente na rua. Tá, mas lá na rua é assim. Ela vai pelo exemplo. Tive uma situação muito engraçada, que no meu prédio tem um limoeiro, né?
E aí o Tomás, sempre que a gente tá saindo do prédio pra dar uma caminhada na rua, ele quer pegar um limão que caiu ali, né? Ele tava no meio das gramas ali, enfim, né, do paisagismo ali do prédio ali. Eu falei, não, filho, não dá pra pisar ali, a gente não pode entrar. E aí ele me olhou e disse assim, a vovó entra. Né? Pô, então, tu vê como ele já começa com um ano e deve confrontar aquilo que eu digo pra ele, que isso não pode, não, mas fulano entra, né? Então, numa idade do qual eles vão vendo o mundo. E aí o livro, a importância de a gente também tá, pelo menos, o livro está dialogando com a nossa ideia de educação para o nosso filho. Não, eles absorvem muito, né? Essa coisa de exemplo é muito importante, às vezes a gente não se dá conta. Agora eu voltei de Santa Maria no final de semana com o Arthur, que é o meu afilhado mais velho, que estava no banco de trás, e aí a mãe dele disse que esses dias eu estava dirigindo e ela tirou a mão ali, foi pegar alguma coisa, e ele falou, mãe, não tira a mão do volante, sabe quem é que faz isso, né? A Didi. Porque uma vez ele era pequenininho e ele tava no banco de trás na cadeirinha e eu tirei a mão, ele foi conversando dele, Didi, a mão. Aí eu botei, mas faz muitos anos e agora a mãe dele disse que ele sabe quem faz isso, né? Como se eu fizesse sempre. Então eles marcam muito. Verdade. Deixa eu perguntar pra vocês, né? Falando, a gente sabe agora o que os nossos pequenos, né, os pequenos da nossa vida leem hoje, mas o que a gente lia antes, o que vocês liam antes quando tinham a idade deles? Tu lembra das primeiras leituras? O que eu vou me lembrar de leituras, assim, certamente eram gibis, porque eu não vou me lembrar de primeira infância, né? Sim. Então, teria que perguntar pra minha mãe e pro meu pai o que eles faziam na época. Mas eu me lembro muito, sou muito fascinado por gibi, né? A casa tá pegando fogo e eu tá lendo aquilo ali e não conseguia desviar o olho, não escuto ninguém, muito concentrado, né? E eu tinha em casa a coleção que era o Almanaque do Escoteiro Mirim. Sim. Né, que era do Ginza, do Izinho, né, que era do pessoal da Disney. Eu também. Que eram vários livros, assim, era muito legal aquilo lá, né, que era de fogueira, era dica disso, dica daquilo, era muito bacana também. Então esses são os livros, assim, talvez da minha primeira memória, assim, onde eu consigo puxar daquilo que eu lia muito. E gibi, eu acho que até hoje, né, se tu pega um gibi, tá numa sala de dentista ali esperando, rapaz, né? Puxa ali pra ti. Puxa ali pra ti. Inclusive, há 2 semanas atrás, fui levar o meu filho a primeira vez no dentista, né? Enquanto ele tava brigando com brinquedos, tinha uns gibizinhos ali. Que acho que é uma memória muito afetiva, né? Isso, tu puxa a memória afetiva. Tu lembra? Que tu lia? Que tu então, eu não lia muito em casa, né? Era mais ou que liam pra ti, né? Porque daqui a pouco... Eu tive pouco incentivo, assim, em casa. Meus pais sempre trabalhavam fora, assim, da tarde. Então, tive pouco incentivo nesse sentido, né? Eu me lembro que o meu primeiro livro na escolinha foi um da Formiguinha, mas também não me recordo o título. E os gibis também. E eram os almanaques, né? Mas eu não era muito ligada em leitura, não. Eu acho que essa época, né? A gente tem uma idade parelha, assim. Eu acho que o pessoal dos anos 80 ali tem muito essa coisa do almanaque do gibi. Meu pai também tinha coleção de gibis, historinhas. Eu lembro que era Tio Patinhas, Pato Donald, aquela coisa, e tinha a coisa a Cinderela, a Gata Borralheira, essas histórias. E aí eu fazia minha mãe conta historinhas, e contava. Meu pai até que tentava umas coisas mais, né, pra me puxar um pouco mais. Não, eu quero aquela... Daí eu voltava pra história do Lobo Mau, mas eu amava, e conta de novo, e conta de novo, conta de novo. Legal, mas não fui uma criança assim, aquela, meu Deus, agarrada no livro. Gostaria de ter sido mais estimulada. Acho que é importante que vocês fazem ali, eu né? Sempre faço. Hoje em dia, eu tenho o hábito da leitura, eu gostaria até de ler mais, né? Mas hoje em dia eu já consegui botar isso na minha rotina, mas eu senti muita falta, assim, sabe? No início eu sentia sono, ou me dispersava. Eu sinto muito sono quando eu começo a ler. Eu não gostaria de sentir sono, eu sinto também. E uma coisa que eu acho também interessante é a gente sempre estimular, que nem eu aqui, eu fico mais nessa questão dos livros que trazem alguma lição, mas também tem que me abrir para outras coisas, claro, né? Entender o que a criança gosta, se ela gosta mais de historinhas de princesas, não ler historinha de princesa, né? Abrir os horizontes e ver outras formas de leitura, né? É importante. E sabe que a gente falou, tem hoje praça ali de feira de livro no shopping, a gente incentiva, eu acho que os pais querem muito mais incentivar as crianças a lerem, mas, por incrível que pareça, diminuiu muito o número de livros que as crianças têm lido hoje. Por exemplo, a criança de 5 a 10 anos, em 2007, liam uma média de 6,9 livros. Agora foi feita uma pesquisa e eles estão lendo cerca de 5,4.
Ou seja, caiu bastante. O que vocês acham que fez isso mudar, assim, a diminuir? Eu acho que é o mundo digital, né? É o mundo digital, com certeza. Digital, Essa inserção, né? Essa facilidade de... excesso de informações, de distrações. O que é uma pena, né? Porque acaba deixando de lado, de repente, algo que a gente gostaria de incentivar mais. Certamente também deve ter um reflexo, isso eu não vi a pesquisa, mas muito da criança é um reflexo daquilo que os pais fazem, né? Então, se tu não vê o teu pai, tua mãe lendo livro, se isso não é interessante para ele, aquilo vai tornar uma coisa de criança também, né? Então, daqui a pouco não vai deixando para lá. Sentido, né? E com certeza, né? Hoje o mundo digital é o celular, é o tablet. A gente viu uma época que a gente não tinha desenho na TV à disposição o tempo inteiro. Não tinha acesso a tanta coisa. Não tinha isso. Então hoje ele bota o YouTube na TV, ele vê todo e qualquer desenho, inclusive aquele específico que ele quer ver 500 vezes o mesmo, ele tem essa opção e ele pode ficar repetindo aquilo. Então a gente, quando tinha TV na nossa idade, tinha que esperar aquele horário da faixa da TV que passava um determinado desenho, né? E se tu gostou daquele desenho, passou, agora vai ter que esperar uma reprise, sabe lá quando. Power Rangers, né? É super estímulo que esses desenhos causam no cérebro da criança, né? Por exemplo, eu vi um estudo que o desenho do Bob Esponja, ele muda de cor, né? De cor, não sei quantas vezes por minuto, e aquilo ali gera um super estímulo no cérebro da criança, então se ela vai ver um filme, um desenho mais calmo, ela já fica entediada, já fica com um sentimento ruim. Então eu acho que isso também é um desafio, né? A criança acaba se super estimulando e ela precisa sempre daquilo. Então, para parar para ler um livro que exige um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de calma, de paciência, às vezes pode ser entediante para ela, né? Dependendo da criança. Faz muito sentido isso que tu falou. Não sei se na tua casa é assim também, mas o Arthur, que tem 1 ano e 10 meses, ele começa a ver videozinho. Em último caso, assim, ó. Ele tem o acesso ao celular, sabe? Mas tem aquela, né? Vamos se acalmar um pouquinho, vamos ver. Ele não tem paciência de esperar um desenho terminar. Ele pula anúncio e começa, outro. Ele passa todos os desenhos, assim, vai assistir um pouquinho, outro. Então, assim, eu não sei que tipo de sentimento vai gerar isso nas crianças, mas eu não sei se é tão bom assim. Né? Por mais que, você é inteligente, mexe em tecnologia, ele sabe o que ele tá fazendo, que bonitinho, ele troca o vídeo. Mas calma! O pessoal de fora olha só como ele é. Olha que bonitinho que ele tá fazendo, mas eu pensando... Nossa, como é inteligente, né? E traz uma ideia. Mas eu pensando, mas isso vai fazer bem pra ele, ele não terminou de ver, ele não tem paciência, ele vai ser um adulto assim, sem paciência. E não sabe lidar com tédio. Exato. Não sabe lidar com tédio. E aí faz sentido que ela falou do desenho do Bob Esponja. O aprendizado, por exemplo, tem crianças que já começam a ler muito cedo, ou já tem alguma habilidade muito cedo, e as pessoas acham bonito e acabam estimulando aquilo, né? E na verdade está pulando um processo ali que é importante, né? Porque acha que a criança precisa de mais. E nem percebe, né? Sem querer. Às vezes é falta de conhecimento sobre isso que está acontecendo, né? Lá em casa a gente busca, enfim, fazer o mais certo possível, e eu entendo que a gente só consegue isso porque a gente tem muita ajuda, né? Então, assim, os avós se revezam, cada dia da semana vai um, né? Então eu tô aqui porque tem um avô lá com o meu filho, né? Sim. Cuidando dele, né? Então ele assiste 0 telas agora. Isso é ótimo. 0. Não tem telefone, não tem nada, assim, no máximo a gente, vamos fazer uma chamada de vídeo com alguém que ele olha lá. Mas não é um objeto que ele deseja no telefone. Então, até né? Porque assim, invariavelmente ele acaba vendo a gente no telefone, chama de cococone, né? Ele quer ver o que é. Ele quer ver o que é, ele pede bota amigo, aí a musiquinha do Amigo do Balão Mágico, que ele gosta também, né? Daí ele aí vai, bota o amigo, né? Ele coloca ali, ele, bota o Bom Dia, que é a Fazendinha, né? Vai, bota o Bom Dia. Mas eu não deixo ele ver os vídeos, assim, né? Porque essa questão... começou a ver, não vai... E assim, de início foi muito ruim essa privação dele dessas coisas, porque eu sei o quanto aquilo ali que ele pega e ele acalma, né? Porque a gente tem essa possibilidade de ter alguém com paciência para ficar cuidando dele e dando outro brinquedo, né? E bom, aí ele quer brincar, ele quer brincar contigo, ele quer ouvir, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer caminhar, ele quer subir na moto, ele quer ir pra cá, ele está em cima do cachorro, ele quer fazer tudo ali, tu tem que estar acompanhando. E que bom que os avós entendem e respeitam isso, né? Porque hoje em dia é bem difícil, né? Eles respeitam esse estilo, enfim, essa educação que a gente opta por dar pra ele, assim como, não vou dar açúcar até os 2 anos, né? E não é que ele vai fazer 2 anos e vai jogar um bombom na boca dele, né? Sim. Tu
Ele vai receber, né? Ele vai no aniversário de alguém, uma hora ele vai subir na mesa, vai roubar um bombom, vai pegar, né? Eu sei disso, né? Não é uma coisa radical. Enquanto eu puder cuidar dele dentro da minha casa, eu puder dar uma melhor educação, melhor alimentação e tudo isso pra ele, melhor, né? Então, é estimular livro, é estimular uma educação melhor, que ele nos veja fazendo algo positivo também, porque nós somos o exemplo dele, né? Nós somos as referências que ele tem ali dentro. Mas também não dá para julgar também alguém que às vezes é sozinho, não tem a mesma ajuda que eu tenho, e dizer, pô, tu dá a tela pro teu filho. O cara não tem isso. É o recurso que ele tem pra conseguir fazer alguma coisa. Pra poder ir no banheiro, né? Pra poder fazer uma comida. A maioria das vezes eu acho que é isso, né? Tipo, claro, com certeza. Toma aqui, se acalma pra eu poder tomar um banho, né? Sabe que eu vi uma frase esses dias bem interessante que é assim, falaram, mas eu comia bala soft e não morri até hoje. Aí a frase era, mas a ideia não é só sobreviver. Tu precisa ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida, ensinar, não é porque tu passou levei dessa. Palmada e tô bem aqui, né? Isso não me tornou. E isso é realmente, a ideia não é só sobreviver, sabe? É conhecimento, é absorver, ter bons hábitos. Você bem não te fez, né? Exato, Tanto seja bala tu lembra disso, exatamente. E vocês, assim, falando dessa questão de ter diminuído bastante o número de leitorezinhos, pequenos leitores, vocês acham que tem alguma coisa que a gente possa fazer para que, pelo menos os próximos, né, as pessoas próximas, assim, a gente consiga incentivar, né, mesmo com essa batalha aí de tecnologia pela frente, porque a gente sabe que a gente tinha poucas possibilidades ali, então o que a gente fazia era ler, brincar na rua, aquelas coisas todas. Hoje é difícil. Como vocês acham que podem tornar interessante de novo para as crianças a leitura ou aquele hábito de parar para ler? Eu acho que tem que educar o pai, né? Educar os pais, né? Acho que é levar essa consciência para os pais, né? Então um pai, uma mãe não leitor, acho que vai ter maior dificuldade de transformar um filho em um leitor, né? Acho que pela falta da referência, talvez. Né? Então acho que isso talvez seja um tanto, pode ser só uma opinião, né? Sim. Mas acho que é um tanto difícil mesmo, né? Então realmente acho que é um pai, uma mãe que estudem a paternidade, que estudem desenvolvimento infantil, que entendam qual é o momento do filho, o que ele pode ser, o que vai ser bom para ele, né? E claro, acho que cada um faz o seu melhor nesse aspecto, né? E até eu ia comentar antes, né? Eu tô com 3 livros nesse momento, só que 2 no Kindle, que é a tecnologia. Então ele não vai associar aquilo a um livro, né? Também então eu deixo isso para ler de noite na cama, né? Quando ele não tá, quando ele tá dormindo, se eu tô ali de tarde na sala, no fim de semana, eu uso o livro físico também, né? Talvez isso seja numa determinada idade da criança, um Kindle, já que ela gosta tanto de tecnologia, talvez seja algo que possa ser interessante também, né? Mas acho que é um tremendo desafio. Realmente. Eu acho que o desafio está dentro de casa, né? Os pais, acho que as escolas também devem fazer esse incentivo. E eu também sinto falta de mais projetos sociais, porque muitas vezes até para inteirar os pais junto com a criança, entendeu? Geralmente alguns pais não têm esse interesse também, não vão acabar estimulando, né? Então alguns projetos sociais também nesse sentido de estimular mais a leitura infantil junto com a família, né? Nesse sentido. E eu acho também de criar um ambiente, né? Criar um ambiente gostoso, assim como a gente gosta, às vezes, de ter uma musiquinha ou em uma grama, pegar um solzinho, fazer uma leitura, tornar um ambiente agradável para a criança, né? Não só sentar ali e fazer aquela leitura como se fosse uma obrigação, né? Fazer uma coisa agradável mesmo. Nessa mesma pesquisa ali que fala do número de leitores, tem um dado também que eu achei interessante, que é 75% da população brasileira nunca pisou numa biblioteca. Então a gente vê, né, como a gente acaba indo para outro lado ali, tem tanta opção e não é algo que as pessoas talvez preocupem em fazer, né? Claro, tem a questão social e tudo, mas assim, biblioteca é um lugar que qualquer pessoa pode frequentar, né? Então, realmente E aí você vai perdendo aquela coisa do livro, né? Palpável, né? Do palpável. Mas sabe, isso de criar um ambiente que tu comentou, eu acho que isso serve até pra gente. Porque, por exemplo, eu tirei a televisão do meu quarto. Eu não tenho, porque senão, Netflix, filme, ver alguma coisa, tô com aquela luz. Agora eu vou pro quarto, antes de ir pro quarto eu já ligo uma luzinha lá, coloco um incenso, desligo na sala e vou pro quarto sem nada, assim, tento colocar no modo silencioso meu celular, pego um livro, tenho feito isso, me dá fome na segunda página, mas eu faço. Porque é um jeito de esse momento eu não preciso mexer em mais nada. Sim. Eu acho que criar um momento é muito legal, muito importante, sabe? É importante, mas acho que o ambiente tem tudo a ver com
a questão do prazer, né? Sim. Né? Ser o momento certo, ser o ambiente certo também, né? Acho que criar o clima, né? Criar o clima. A Manu tá com quantos anos mesmo, Kelly? 6 anos. Com 6 anos. E hoje em dia, com 6 anos, ela, se for sozinha escolher um tipo de leitura, pra qual leitura ela vai pender, assim, tu acha? Deixar ela sozinha numa livraria, que tu acha que ela vai querer comprar? Eu acho que ela vai mais para as historinhas de princesas, de contos de fadas. Ela gosta de unicórnios também. Eu acho que ela vai mais para esse lado aí. Pra essa coisa de... Mais lúdica também. Sim. E ver como muda, né? Por exemplo, o Arthur tem 8 anos, até trouxe um livro aqui. Ele tá numa fase gamer total, assim. Ele fica fascinado com o negócio de jogos. Aí eu fui ver, o que tu tem de livro? Ele tem aqui um almanac Pro Games com Minecraft. Olha só! É o tipo de leitura que ele gosta. E ele veio, ontem eu até falei, vamos trabalhar com a Dinda. Levei ele lá pra Zona Norte comigo. E ele chegou lá, oi, tudo bom, sou Arthur? E tu já viu esse jogo? E começa a falar do nome. Ele fala assim umas expressões em inglês, em um monte de coisa. Eu também acho super bonito, mas daqui a pouco ele tá tão dentro desse mundo aqui dos games e fissurado com isso que... Calma, volta pra cá. Fui levar ele num parque depois. Isso tá chato, quero ir pra casa e tomar um banho. Eu quero ficar em casa. Falei, esse aqui é bonito de apartamento. Vamos estimular. Mas eu acho que até eles vão pendendo mesmo, né, pro gosto de cada um. Por exemplo, falar, ela gosta ali do mundo encantado, ele gosta de games, então ele vai direto na sessão de coisas de jogos, né. Já pegaste, depois a gente pega o pessoal na adolescência e vai ler mangá, vai ler aquelas outras coisas assim, né, que é os animes, eu não me lembro agora qual é o nome daquilo. Mas enfim, né, acho que cada um vai. O importante acho que é se manter, né. Esses tempos a gente comentou aqui da questão do quanto em um dado momento a gente perde o interesse da leitura, né, ou quando ela vem forçada, né, ou eu pego um livro que não é do teu interesse, largo naturalmente e diz, lê isso daqui, né, e me entrega até o fim do mês, porque vai valer nota, né. Isso aí é completamente desestimulante, eu acho, né? Porque tu já associa aquilo a uma obrigação, né? Alguma coisa que tu tem que fazer, não é um prazer, né? Eu acho que não foi escolhido, né? Tanto achei a questão do Clube do Livro do Garupa, ele é muito feliz na ideia de que tu sugere 3, né? Ou seja, são da tua preferência e tu vai ganhar um, né? E tu escolheu esse livro, né? Então a ideia é que tu vai ter um prazer maior naquela leitura, ter essa primeira leitura prazerosa, né? E bom, depois tu escolhe entre os outros todos que tem lá e vai seguindo, né? E acho que a gente pegar isso também, né? Acho que talvez na infância a gente pega uma criança ainda porque a gente tem um maior poder de influência. Né? Mas acho que tu vai perdendo esse teu poder de influência ao longo do tempo. Né? A gente orienta, né? A gente incentiva, que nem a Manu, quando ela começou a ler, eu fiquei na expectativa, ela vai pegar todos os livrinhos e vai ler, e eu ficava ali, vamos ler esse livrinho, ler pra mãe, assim. E ela não queria ler, e ficava assim, puxa vida, será que ela não vai gostar de ler, né? E aí eu larguei de mão, eu falei, é o tempo dela, né? Ela não quer ler, ou fica com preguiça, ou vê que tá muito difícil de ler aquela palavra ali, ela desiste, ou fica irritada. Eu falei, tudo bem. Aí agora ela tá que ela quer ler tudo, ela lê os cartazes na rua, ela chega em casa, pega um livrinho. Então eu tô achando muito legal essa interação dela, né? Porque agora é ela que conta a historinha pra mim. Eu acho muito legal também, assim, quando eles se identificam alguma coisa ali que eles vão se... se enxergam de repente, né, naquela forma. No tempo deles, no tempo deles, né. Eu acho muito interessante isso. E o Tomás vai pender pra que lado? Ele já tem alguma preferência? Você falou que ele gosta de carrinho. Vai pro livro de carro? Mas há 2, 3 meses atrás o negócio dele era vassoura, pá e sair varrendo a casa. Ficava enlouquecido com isso. Gael tem uma vassourinha também. E aí a gente tava vendo qual vai ser o tema do aniversário de 2 anos dele. Eu digo, olha, vai ser a lavanderia do Tomás, possivelmente, né? Mas agora ele foi pros caminhão, né? Ele sai na rua, olha caminhão e moto, né? Ele aprendeu que é a moto do correio, quando passa a moto. Moto amarelinha. Daí a gente qual é a cor da moto do correio? De amarelo. Né? Que amor. É bem legal. Então, que amor. Nesse momento é isso. Então, assim, acho que ainda é uma incógnita ainda os interesses dele, né? Nesse momento o foco está nos caminhões, ali nas motos. Tem muito ainda para desenvolver, né? Muito para... E tu pretende continuar estimulando ele com leitura? Com certeza. Acho que o caminho é... Eu gosto muito de conhecer o meu filho. Eu sempre falo isso. Deixar ele... O que tu gosta? Né? Esses tempos que a gente entrou numa loja, a gente foi no shopping, a gente ia comprar uma roupa pra ele.
Aí do lado ali tinha uma loja de brinquedos e entrou, vou deixar livre. Né? Pra onde ele vai? Onde é que ele vai? O que vai chamar a atenção dos olhos dele, né? Aí achou um urso lá, não, ok, aí ficou e aquilo ali foi o palco dele, mas ele tinha todas as opções possíveis, né? E aí acho que essa questão da gente conhecer o nosso filho, que filho a gente tem, né? Qual é a cor preferida dele, não a minha cor preferida dele, né? Qual é a música preferida dele, qual é a comida preferida dele, né? Dá pra ele comer até aquilo que eu não gosto, né? E a gente dá, eu não gosto de berinjela, ele adora, né? Então, acho que o conhecer o filho acho que é muito incrível, assim, se tu sai um pouquinho, deixa ele lá, tipo, poxa, qual é o teu interesse, o que está chamando a atenção aos teus olhos, e a gente vai conhecendo aquela criança, não empurrando para ela os nossos gostos, né? Então, a questão do interesse dele hoje em caminhão, né? É muito natural, porque ele saiu na rua, viu, achou engraçado aquilo, mas não que a gente force. É claro que a família ainda é muito daquela coisa, menino, a gente dá carrinho, né? Então, carrinho eu não compro, né? A gente sempre vai ganhar. Sempre tem, né? Ontem mesmo a minha irmã foi me visitar lá, aí deu um ônibusinho pra ele, né? Eu sabia que ele estava nessa fase aí. Sim, tem aquela época, né? De eu gosto de tal coisa, as presentes são tudo aquilo. Sabe que essa coisa de deixar a criança desenvolver e identificar o que ela gosta tem sido bem mais buscada, né? Porque não tem a Montessori, eu acho que eu acho que é uma prática ali, um tipo de quase uma filosofia ali, né, de vida, que é uma escola onde as crianças têm total liberdade para fazer o que a intuição deles deixa, né? Vai tocar bateria, um vai fazer um quadro, o outro vai plantar uma flor, mas é ele que tá indo, o instinto que tá indo, não é aquela coisa, agora tu vai fazer balé. Porque eu quero que tu faça balé. Não, o cara gostou de tocar bateriazinha ali com 1 ano e pouco, olha, ele já gostou de música. Se ele quiser continuar, beleza. Se ele quiser fazer balé, ele também vai fazer. Então, eu acho que isso tá sendo, mais explorado, né, pelos pais hoje em dia, de deixar a criança à vontade. Felizmente, hoje a gente tem mais informação, daí, né, a gente falou que a tecnologia pode ser um vilão na questão da leitura, né, mas, pelo outro lado também, os pais têm mais acesso à informação para também dar uma educação melhor para o filho também, né? Então a gente sim tem mais acesso de como ter uma infância mais saudável, né? De como a criança ter um desenvolvimento mais saudável, né? E isso, né? Dela escolher os seus próprios livros a partir de um determinado ponto, né? Claro, né? Com a nossa né? Não vai escolher um livro que não é da idade dela também, né? Uma coisa, orientação ali também. Né? Mas acho que é interessante isso, né? Acho que quanto mais a gente formos bons pais e comprometidos com o desenvolvimento e o respeito ao nosso filho também, as preferências dele, eu acho que o caminho é muito bom, né? E o hábito da leitura é maravilhoso. Eu acho que ele tendo os livros à disposição ali, né? Sempre vai estar. Também não force, né? Também não alarga esse brinquedo vai ler um livro. Não, é no tempo dele, né? A hora que ele quer, a gente lê. E também tem bastante leitura hoje em dia falando disso, né? Que é de questão de diversidade ou de criança que tem um lado mais, eu quero ser vegetariano, não gosto muito de carne, e tudo bem não gostar de carne, e daí já tem um outro lá falando de uma criança criada por 2 pais, por 2 mães, tem um livrinho ali contando. A própria Xuxa, acho que, né, agora ela fez uma série de livros ali falando realmente de histórias assim, sabe? Que as crianças, de repente, se veem, né, uma criança que é criada, por exemplo, por 2 pais ou 2 mães, eu sou diferente. Não, tá tudo bem, tá aqui esse livro que mostra que isso também, isso a gente também pode, sabe? Sim. Então, que nem o Gael, nossa, a gente adora churrasco, faz churrasco todo mundo lá, e o Gael, ele não quer a carninha, ele quer outra coisa. Tudo bem se não gostar de carne, então daqui a pouco eu acho um livrinho ali falando só de vegetais e coisa que é legal, tu também ser vegetariano. Isso é muito legal porque também ajuda na educação, eu acho, né? Na própria história, às vezes, né, que nem acontece, às vezes você tá lendo uma história, às vezes é diferente da educação que tu tá passando, ou dos valores que tu tá querendo passar pro teu filho, né? Mas tu mostra pra ele que sim, não tem uma verdade absoluta, tem outros modos de viver e de educar, e eu converso isso muito com a Manu, porque às vezes ela me questiona, tá, mãe, mas não tem que ser feito assim? A gente faz assim porque a mãe acredita que isso é o melhor, mas tem pessoas que fazem diferente porque pensam diferente. E eu e o pai dela somos separados, né? Então ele tem uma maneira de educar, eu tenho outra maneira, então às vezes ela entra em conflito com isso e eu explico, teu pai faz isso, eu faço dessa forma, né? Então, porque ele acha que é o melhor pra ti, eu também, mas sempre mostrando que cada um acha melhor pra ela. E às vezes ela discorda dos dois e tá tudo bem, né?
Mas a gente sempre tá ali tentando orientar e passando os nossos valores, os melhores valores, mas sempre mostrando também que há outras formas de pensar, e o livro ajuda muito nisso, né? De mostrar outros valores, outras formas de ver a vida e de viver também. Exatamente. Então, para encerrar, então, eu acho que o nosso papo contar uma historinha ali como eu falei, eu tô com meus afilhados essa semana, né? O Gael eu vejo sempre, o Arthur veio de Santa Maria pra cá. E aí, eu tava em Santa Maria e aí ele comentou alguma coisa de namorar. E aí a minha mãe falou, não, mas a Dinda tem uma namorada, mas meninas podem namorar menina? E aí a minha mãe falou, pode, se ela gostar e tudo. Daí ele chegou e ficou muito cansativo. Aí ele me chamou pra dentro do banheiro e me disse, pô, Dinda, eu quero entender uma coisa, como que tu fez pra achar uma namorada? Aí eu falei, não, como é que tu acha que você acha uma namorada, né? Ele olhou, no aplicativo. Não, que mundo é esse, né? Tem 8 anos. Mas Bom, tempos mudaram. Ontem ela me falou assim, mãe, quando eu crescer, acho que eu vou querer namorar uma menina. Deu, mas por quê? Porque homem dá muito trabalho. O meu avô dá trabalho pra minha avó. O meu pai dá muito trabalho. Acho que eu vou namorar uma menina. Deu, quando você crescer, você vê o que você vai fazer. Ele falou assim, eu falei, mas tu não tem nenhuma menina lá no colégio e tal, que tu, né, na escolinha que tu... Até tem uma, eu gosto muito dela, mas ela só gosta de coisa chata, ela não gosta dos meus jogos, não gosta do que eu faço. Mas nem precisa gostar das mesmas coisas, vai ser legal, né? Se uma pessoa... Não vai se dar bem comigo. Eles são demais, né? Eles ensinam muita coisa pra gente também. Isso é uma verdade. Melhor coisa do mundo. Acho que é isso então, né, gente? É isso. Vamos continuar incentivando os nossos pequenos sempre. A leitura. E deixa o like aí, se inscreve no sininho, né? Curte nosso canal. Curte o nosso canal aí, baixa o aplicativo do Garupa. Dá o joinha. Incentive a leitura. Patrocinadores. Valeu. Valeu.